Bom dia, gente. Bom dia, meus alunos. Bom dia, minhas alunas. Bom dia, colegas professores. Bom dia, direção da escola. Que bacana poder falar com vocês. Muito obrigado por este convite para poder falar aí para vocês sobre o nosso querido Rio Grande do Sul. Semana Farroupilha está aí, mês de setembro, é mês importante, porque é o mês da grande cultura gaúcha, o destaque da nossa cultura e dos eventos tradicionalistas, não é mesmo? Pois bem, gente, para falar sobre o Rio Grande do Sul, meu querido Rio Grande do Sul, nosso querido Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, é bom demais. O início do Rio Grande do Sul, você sabe, gente, foi povoado pelos povos originários. Aqui viviam felizes os índios guaranis, os Gês e os pampeanos. Com eles aprendemos muitos hábitos que são muito comuns na nossa vida. Por exemplo, o hábito do chimarrão, a erva mate. Aprendemos então com os povos originários aqui do nosso querido Rio Grande do Sul. Em 1626, os padres jesuítas espanhóis aparecem por aqui pela primeira vez. Fazem uma visita ao estado para tentar um trabalho de catequização dos indígenas. Em 1682 foi fundado aqui os Sete Povos das Missões. Eram jesuítas espanhóis, porque na verdade, naquela época, o Rio Grande do Sul, por força do Tratado de Tordesilhas, pertencia à Espanha. Então eram jesuítas espanhóis que por aqui chegaram lá em 1682 com a ideia de catequizar os indígenas. Desenvolveram ali nas missões jesuíticas a pecuária, a criação do gado, a erva mate, que era um hábito dos indígenas, então passa a ser também agora cultivado com os padres jesuítas. E também, claro, lavouras de subsistência, uma mandioca, o milho, frutas, o feijão e, claro, também os padres jesuítas desenvolveram entre os indígenas muitos hábitos culturais. Os índios aprenderam, por exemplo, com os espanhóis, com os jesuítas, o canto coral, a arquitetura, a escultura. Quem visitar as missões jesuíticas vai ver lá no Museu Jesuítico, lá muitas obras feitas pelos indígenas, que é muito legal, que é muito bonito, né, gente? Os ataques dos bandeirantes foram constantes nas missões jesuíticas. Bandeirantes paulistas vinham para o estado e atacavam as missões jesuíticas à procura do índio para vender como escravo lá para a região de São Paulo, região do Nordeste, região de Minas Gerais, atacavam para fazer a venda dos escravos. E as missões jesuíticas foram atacadas várias vezes pelos bandeirantes. Os jesuítas tentavam se proteger, conseguiam a proteção, mas nesses ataques, nesses conflitos que havia com os bandeirantes paulistas, muito do gado que era criado ali nas missões passou a ser criado solto pelos campos do Rio Grande do Sul. Acabava fugindo e começou a se criar solto pelos campos do Rio Grande do Sul. Em 1750, atenção gente, em 1750 houve uma delimitação de fronteiras entre o governo espanhol e o governo português. Em 1750 aconteceu o Tratado de Madrid, quando aí então os dois países trocaram áreas de terra aqui no Brasil. E as missões jesuíticas passaram a pertencer a Portugal. Houve uma troca de colônias entre Portugal e Espanha e as missões jesuíticas, os Sete Povos, passaram a pertencer a Portugal. Aí então, gente, é importante que o governo português desalojasse os jesuítas, tirasse dali os jesuítas e os indígenas para poder ocupar aquelas terras. E aí então aconteceu uma das grandes guerras do nosso Rio Grande do Sul. Quase que um genocídio, quase que uma tragédia. A Guerra Guaranítica entre portugueses e espanhóis, o exército português e espanhol, contra os soldados indígenas ali improvisados como soldados no comando dos padres jesuítas. Mas foi assim um massacre numa das batalhas guaraníticas, assim chamada então de guerra guaranítica, numa das batalhas, por exemplo, 1.500 índios mortos e apenas 3 soldados do exército português e espanhol. Então foi quase que um massacre. Foi aí que nasceu o grande Sepete Araju. Já ouviram falar? Sepete Araju tem uma frase que é famosa: esta terra tem dono, falou ele, e na luta então contra os invasores, tá certo, gente? O gado então aí vai ser criado ainda mais solto.
o gado foi afugentado e se criou solto. As missões jesuíticas foram destruídas e o gado criou-se solto pelos campos do Rio Grande do Sul. E assim, então, colonos de diversas partes do Brasil vêm para cá para criar essa riqueza, para fazer, então, o desenvolvimento dessa riqueza que é a pecuária. E assim começa a aparecer as primeiras estâncias no Rio Grande do Sul. E aí há muitos conflitos entre os estancieiros, por questão de divisa, por questão do tamanho de propriedade, muita disputa entre os estancieiros. Por isso que se diz que o gaúcho sempre andou armado, em função dessas disputas por terras no Rio Grande do Sul. O governo português tentou amenizar os conflitos, concedendo terras aos estancieiros, concedendo as chamadas sesmarias, e aí então vai amenizando os conflitos entre os estancieiros. Tá certo, moçada? Estamos entendendo aí? Junto com os estancieiros aparece um outro grupo social importante, uma outra atividade importante, que é a atividade do tropeiro. O tropeiro é um cara importante, um homem simples, um homem do povo, muitos são indígenas, muitos são negros, mestiços, que vão exercer a atividade de tropeiros, vão fazer o comércio do gado com outros lugares, vão levar o gado para vender lá em São Paulo, em Minas Gerais e em outros lugares do Brasil. O tropeiro, então, é o cara que percorre o Brasil, une as vilas, une os povoados, levando não só o gado, mas também fazendo um intercâmbio cultural muito legal, muito importante, né? Ele faz esse intercâmbio entre os povoados que surgem pelo interior do Rio Grande do Sul. E com o estancieiro, gente, com o estanceiro aparecem novos interesses, com os tropeiros aparecem novos interesses. E ainda voltando a falar sobre os tropeiros percorreram aqui a região da nossa, a época, Vila de Coxinho, hoje Vitor Grefe. Passaram por aqui fazendo comércio do gado. Então os tropeiros realmente foram pessoas muito importantes para a história do Brasil. Mas enfim, gente, com os estancieiros surgem novos interesses, é verdade. Assim, então, devido a esses novos interesses, apareceu aqui no Rio Grande do Sul uma das maiores guerras civis do Brasil. Apareceu não, aconteceu uma das maiores guerras civis do Brasil. Sabem qual foi? Durou 10 anos, de 1835 a 1845. Quem sabe, me conta aí. Revolução Farroupilha. Incrível, uma guerra de 10 anos entre gaúchos contra o governo imperial por causa desses novos interesses que aparecem entre os estancieiros, que entram em conflito com o governo do império. Na época, né, os imperadores que governavam o Brasil, Dom Pedro II, por exemplo, já está comandando o Brasil, certo? Filho de Dom Pedro I, o proclamador da nossa independência. Então esses interesses geraram a guerra chamada de Revolução Farroupilha, 10 anos de guerra. Uma guerra que foi, sim, importante para a nossa história. Então, gente, neste mês de setembro, comemoramos a Semana Farroupilha, para lembrar esses feitos, para lembrar esses fatos da guerra e, claro, destacar a cultura gaúcha, o que é muito importante. Assim, então, nós vestimos a indumentária gaúcha, usamos o chapéu, o lenço, a bombacha, a bota, cantamos, declamamos e tomamos o nosso tradicional chimarrão. Essa é a ideia da Semana Farroupilha, para lembrar tudo isso que faz parte da história do nosso Rio Grande do Sul. Gente, em 1824, começam grandes mudanças aqui no Rio Grande do Sul. Chegam os imigrantes alemães. Outros imigrantes já começaram a aparecer bem antes, os açorianos, lá em Santa Catarina, depois na região de Porto Alegre. Mas em 1824, os imigrantes alemães começam a povoar o nosso estado. Fundam a colônia de São Leopoldo, a primeira colônia de imigrantes alemães do Brasil. E a partir disso, eles passam a povoar todo o nosso Rio Grande do Sul. Chegam aqui na Vila de Coxinho, lá em 1900. Passa a povoar todo o Rio Grande e chegam aqui em 1900 e começa a surgir a Vila de Coxinho, que mais tarde vai dar origem a esse nosso querido município, que é o município de Vitor Grefe. Esses colonos imigrantes alemães, eles vão adquirindo terras de poceiros que por aqui estavam. Havia poceiros aqui na Vila de Coxinho, um senhor chamado Galdino Marques, e aí por São José da Glória, por São José do Rio, havia outros poceiros e vão adquirindo terras, e os imigrantes alemães vão se instalando e transformando a economia do Rio Grande do Sul. É verdade. Gente, em 1893,
por interesses políticos, uma outra grande revolução acontece aqui no nosso Rio Grande do Sul, a Revolução Federalista. 1853, interesses políticos, disputa pelo poder, gerou mais esta guerra. Uma guerra terrível, uma guerra complicada, gaúchos contra gaúchos. Esta guerra, então, é uma guerra entre gaúchos contra gaúchos. Aqui surgiu os chimangos contra os maragatos. Aqui está a origem do lenço. O lenço branco era dos chimangos, o lenço vermelho dos maragatos. Os soldados se identificavam pela cor do seu lenço. Então, para não atirar num companheiro, não atirar num amigo, alvejar somente o inimigo, identificava-se então pelo lenço. Era chimangos contra os maragatos. Essa foi a Revolução Federalista de 1893. Importante para a nossa história, tá certo, gente? Depois, lá em 1923, mais uma vez, uma guerra entre gaúchos e gaúchos. Mais uma vez, chimangos do lenço branco contra os maragatos do lenço vermelho. Mais uma batalha importante acontece. A primeira, de 1893, durou 2 anos. A segunda, agora de 1923, vai durar apenas alguns meses, mas também com muitas mortes, com muita tragédia, com muita coisa ruim que a guerra pode trazer para a gente. E depois de tudo isso, gente, o Rio Grande do Sul vai tomando forma, vai tomando jeito, cidades importantes vão aparecendo, a economia se diversifica, além do gado, a lavoura, a agricultura também começa a se desenvolver, e o Rio Grande do Sul vai tomando forma, mas sempre outros políticos importantes, outros fatos importantes vão aparecendo na história do Rio Grande do Sul. Surgem homens importantes, por exemplo, como Getúlio Vargas, presidente do Brasil, João Goulart, presidente do Brasil, e assim vai aparecendo outros nomes importantes que marcam a nossa história, a história do Rio Grande do Sul. E falando um pouquinho sobre a Semana Farroupilha, gente, a Semana Farroupilha é um fato recente, lá de 1947. Jovens estudantes da Escola Estadual Júlio de Castilho de Porto Alegre decidiram fazer a Semana Farroupilha e realizaram a primeira Semana Farroupilha. Jovens estudantes fizeram isso, decidiram fazer com que a nossa cultura aparecesse mais em relação à cultura estrangeira. Era muita música estrangeira e a nossa cultura estava ficando de lado. Eles, jovens estudantes, fizeram a primeira Semana Farroupilha lá no saguão da Escola Estadual Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, isso lá em 1947. E a partir dali surgiu o movimento tradicionalista gaúcho e surgiram os CTGs que procuram divulgar a nossa cultura. Então, por isso, gente boa, Semana Farroupilha é importante para a gente porque destaca a nossa cultura, os nossos hábitos, os nossos momentos, os nossos eventos. Então, viva a nossa Semana Farroupilha. Acontece por aí também a Semana Farroupilha, muitas atividades. Que bacana, que bonito. Então, gente, bem rapidamente, foi isso. Bem resumidamente, foi isso a história do nosso Rio Grande do Sul. Eu espero que todos tenham entendido e tenha sido do agrado de todos vocês, direção, professores e meus queridos alunos aí dessa escola. Um forte abraço e obrigado por esta oportunidade. E viva o chimarrão e a Semana Farroupilha!